Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Gente, nós estamos encerrando a carta de Efésios no Edifique. Mais 2 aulas e nós encerramos esse estudo que o Senhor ministrou tanto aos nossos corações. Vamos lá. Efésios, capítulo 5. Você pode deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos abrir em mais uma passagem, tá? Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. O dia em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amém? E agora, um pouquinho mais para frente, Filipenses, capítulo 1, verso 9. Filipenses 1, 9. Amém? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Você conhece aquele versículo também que diz em 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém, certo? A pergunta é, queridos, como eu sei o que me convém? Se todas as coisas, se eu tenho liberdade para escolher todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm para mim, como eu sei o que convém para mim e o que não convém para mim? Algumas coisas, a Bíblia deixa bem claro o que nos convém e o que nos convém. Quanto às coisas que a palavra nos deixa claro, nos resta o quê? Obediência, obedecer. Como eu falo com o Dom, obedecer. Aquilo que o Senhor diz que não nos convém, não nos convém, e ponto. E contra elas, nós devemos declarar guerra. Não tem negociação, não tem conversa, não tem adaptação. São coisas que a palavra nos diz. E ela se torna uma lei para nós. Mas tem coisas que a palavra não diz. E aí, queridos, nos resta isso que nós acabamos de ler aqui, um entendimento completo. Nos resta a busca pelo discernimento, para que nós saibamos escolher o melhor. Queridos, eu não sei, acho que alguns aqui não têm filhos, mas nós educamos os nossos filhos, não é para que eles sejam controlados por nós a vida toda. Vai chegando uma idade que nós vamos confiando na educação que nós demos para os nossos filhos, para que eles possam fazer boas decisões, para que eles possam fazer boas escolhas. O Senhor vai nos preparando, o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos capacitando, justamente para que nós tenhamos a capacidade de fazer boas escolhas, de escolher o melhor
óbvia, que às vezes está exatamente na frente dos meus olhos, é aquilo que o meu coração busca, é o que o meu coração anseia. Queridos, às vezes, querido, o meu bem está no caminho contrário do meu coração, daquilo que o meu coração quer. Está exatamente no oposto daquilo que é óbvio para mim, porque o meu bem, para o qual todas as coisas cooperam, é me tornar uma pessoa à imagem e semelhança de Cristo, tendo um exercício deste entendimento completo que Paulo fala aqui. Este é o bem. Então significa que todas as coisas que eu vivo na minha vida, todas as situações, as expectativas, as frustrações, as experiências, o entendimento, os ensinamentos, o preparo, todas as escolhas certas e erradas que eu vivo na minha vida, se eu dependo do Senhor, todas elas cooperam para que eu cresça neste entendimento, ao ponto de a imagem de Cristo fazer boas escolhas que refletem a vontade de Deus para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Amém? Amém, queridos? Amém. Amém, Manu? Amém. Ô pai, você pode acender as luzes? Aqui está um breuzinho, por gentileza? Então, queridos, nós precisamos de algo que nós temos deixado de lado. Isso. Que é o discernimento. Nós precisamos ser cristãos cheios de discernimento. Você sabe o que é discernimento, queridos? Discernimento é a capacidade de reconhecer as coisas e distinguir entre elas. O discernimento é algo que o Espírito Santo de Deus nos dá, é uma capacidade de conhecer os pensamentos de Deus, o coração do Senhor e decidir por aquilo que reflete o caráter, a bondade de Deus. O discernimento é a capacidade de reconhecer, distinguir aquilo que Deus está fazendo, o tempo, o momento, a forma, o coração, a vontade de Deus e fazer boas escolhas. É a capacidade de reconhecer isso é de Deus, isto não é de Deus. A gente fala muito do discernimento na hora da libertação, por exemplo, em que você discerne se esse espírito é de Deus ou se esse espírito não é de Deus. Mas o discernimento não é só para o momento da libertação, quando nós estamos tratando de questões demoníacas, de espíritos, mas é sobre a espiritualidade do cristão, é sobre você, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nós fazermos boas escolhas com aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos, queridos. E se nós não tivermos discernimento, se nós não tivermos discernimento do Espírito Santo, nós vamos nos tornar um cristão comum. Um cristão que não oferece risco, perigo, ofensa nenhuma no diabo aos seus planos. Nós vamos nos tornar cristãos imaturos, que ouvem tudo e vão direto naquilo que ouvem, sem discernir, sem compreender. Nós vamos viver como cristãos, queridos, que são confusos, que precisam errar e errar e errar e errar incansavelmente. E se tivermos inteligência, nós vamos aprender com os nossos erros. Mas o discernimento evita que nós vivamos de erro em erro, de tropeço em tropeço, de tentativa em tentativa, porque o discernimento ele antecipa as situações para que a gente viva com menos erros e mais acertos, para que a gente possa
embora estéreis, eles teriam filhos, teriam um filho, o Senhor disse que ele seria pai de multidões. Só que faltou o que para Abraão, queridos? E que nos falta também, que nós vamos colocar aqui, o julgamento de Abraão, discernimento. Porque mesmo tendo a direção, a vontade clara, explícita de Deus, Abraão errou na forma. Abraão errou em discernir como essa promessa iria se cumprir. Abraão não discerniu o seu coração, não discerniu o coração da sua esposa, não discerniu a oportunidade que estava à sua frente. Nós precisamos aprender a discernir, queridos, porque senão vamos nos perder nas revelações, vamos nos perder nas direções, vamos nos perder nos sentimentos, vamos nos perder nos pensamentos, vamos ser guiados por aquilo que pensamos e sentimos. Vamos estar embaraçados por essa vida e vamos nos perder no meio do caminho. E mais do que nunca, queridos, para este tempo, nós precisamos aprender a discernir as coisas, porque o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. E nós precisamos aprender a caminhar com o Espírito Santo de Deus. Precisamos amar a companhia do Espírito, queridos. Porque senão, amados, nós não vamos aprender a discernir. Não vamos aprender a discernir, a distinguir, a reconhecer a voz do Espírito, o coração dele, a vontade de Deus, as decisões que tomamos em casa, com a nossa família, com a nossa vida, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, no nosso trabalho, no ministério, onde quer que nós estejamos. Não vamos discernir o nosso coração, vamos olhar para nós com um olhar enganoso, auto-engano. Às vezes nos julgamos melhores do que somos. O discernimento quebra isso, queridos. O discernimento, ele nos leva a examinar com muita clareza quem nós somos, o que Deus está fazendo, para o que o Senhor está nos chamando, qual o nosso lugar, qual o tempo, qual a vontade, qual a forma, qual o coração, porque às vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, fazemos o que Cristo fez, mas sem o Espírito de Cristo. E se nós não tivermos o coração de Cristo, queridos, se não tivermos o Espírito de Cristo, então aquilo que fazemos não refletirá o caráter de Cristo. Não adianta fazer o que Cristo fez sem o coração, sem o Espírito, sem o entendimento de Cristo. Todo cristão precisa aprender a discernir para não ser enganado por si mesmo, pelo diabo, pelo mundo e por aquilo que acha sobre Deus. Às vezes, queridos, as quebras de cabeça que nós temos vivido nas nossas vidas é porque nós não temos entendido aquilo que deveríamos estar entendendo. Temos entendido errado. É um problema de entendimento. É um problema de entendimento. Você não está entendendo, eu não estou entendendo as coisas que eu deveria estar entendendo da forma que eu deveria estar entendendo. O Senhor está constantemente falando conosco, abrindo os nossos olhos, nos direcionando, nos levando a uma relação com o Espírito Santo para que nós possamos discernir, reconhecer, distinguir, saber a diferença entre uma coisa e outra. E é perfeitamente possível que nós estejamos aqui todos os domingos, que nós oremos, jejuemos, falemos, tenhamos uma vida de oração e ainda assim não saibamos distinguir, discernir as coisas de Deus e as coisas do Espírito.
Queridos, é diferente. O Senhor te dá uma direção, uma revelação, Ele traz o conhecimento, a consciência da vontade dEle. E Ele te diz, faça tal coisa. E seria muito bom que nós tivéssemos a voz de Deus clara para cada coisa que nós pensamos fazer. Vá, não vá, faz, não faz. É isso, é aquilo. Seria muito bom. Tem uma passagem que Jesus diz para os discípulos, que é quando vem a tempestade e Jesus caminha sobre as águas. Jesus fala assim, vá para o outro lado do rio, do lago. E lá no meio do caminho, exatamente onde Jesus mandou, acontece a grande tempestade. E ele vem andando sobre as águas. Seria muito bom se nós soubéssemos o que Jesus espera de nós o tempo todo. Vá para o outro lado do rio. É para lá que eu quero que você vá. Certo? Mas, poucas vezes na nossa vida, nós temos uma resposta, uma direção, uma revelação clara de decisões pequenas e até mesmo grandes que nós tomamos na nossa vida. Porque a maioria das vezes, queridos, nós precisamos tomar decisões conscientes. Precisamos contar com a voz do Espírito Santo, não nos guiando no sentido da decisão final, mas a cada passo que tomamos. Guiando o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, no cotidiano da nossa vida. E então a nossa decisão acaba se tornando, queridos, o resultado de uma vida no Espírito. Você está entendendo? Você está entendendo, amém? E problema nenhum, querido. Problema nenhum. Você reconhecer nessa manhã que você precisa aprender a discernir a voz do Senhor. Que você não tem discernido a voz do Senhor. Quando Samuel e Eli, Samuel já estava muito habituado a ouvir a voz do Senhor. Ele era um sacerdote, ele era esse o trabalho dele. Mas quando Samuel estava, eu falei Samuel ou Eli? Eli. Era esse o trabalho de Eli, ele era um sacerdote. Mas quando Samuel era pequeno e ele chegou lá para ser treinado por Eli, Deus falou com Samuel e Samuel não soube discernir a voz de Deus. Samuel não soube discernir aquilo que estava acontecendo com Eli, não soube discernir aquilo que estava acontecendo com Samuel. Mas Samuel buscou entendimento
se você, como Samuel, está começando na jornada, você não tem certeza do que é a voz de Deus, do que é a voz do teu coração, do que é a voz do mundo, do que é a voz do diabo. São vozes parecidas e você precisa crescer nesse entendimento, querido. Busque ao Senhor, porque há uma promessa para aqueles que buscam. O Senhor virá, o Senhor falará, o Senhor ensinará. Como nós lemos aqui, o Senhor deseja que nós o conheçamos. E nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Não há nada, queridos, escondido no coração do Senhor que Ele não deseje revelar para nós. Muitas coisas o Senhor já revelou por meio da sua palavra. Está aqui, queridos. Muitas coisas o Senhor nos revela e nos ensina por meio dos nossos irmãos. E muitas coisas o Senhor só nos ensina por meio do Espírito de Deus. Lá no nosso quarto, no nosso tempo de comunhão com o Senhor, de oração, no tempo que buscamos a Ele. Tem 3 aspectos, queridos, que o discernimento afeta na nossa vida. Um cristão que tem discernimento do Senhor, ele toma consciência das coisas. A tomada de consciência nos traz novas percepções e novas perspectivas. Então, quando o Senhor te leva a tomar consciência de alguma coisa, queridos, Ele necessariamente muda os teus olhos, a tua perspectiva de lugar. Eu estou aqui e eu estou tendo uma perspectiva, mas quando o Senhor me movimenta para uma nova consciência, queridos, eu tenho uma nova perspectiva sobre a mesma coisa. E nós estamos querendo discernir as coisas sem tomar consciência daquilo que o Senhor está fazendo, da vontade de Deus, de entender o coração do Senhor. E a consciência, queridos, a consciência que o Senhor nos dá, essa nova perspectiva, nos leva a conhecer a Deus de uma perspectiva diferente. Um lado que nós não conhecíamos, algo novo sobre Deus, algo mais profundo sobre o Senhor. O Senhor vai nos levando, queridos, a conhecer o coração dEle, a sua mente, a sua vontade, a sua urgência. O Senhor vai compartilhando coisas conosco que antes nós não tínhamos consciência. Vai brotando dentro de nós um senso de urgência, um desejo por justiça, uma inquietude no seu coração, no meu coração. Você vai percebendo que as coisas que você achava sobre Deus estão enganadas, que o Senhor é muito mais do que você
vontade de Deus. É a vontade de Deus, poxa. É possível que a gente não se sinta pronto. É possível que a gente não se sinta apto. Mas peraí, nós vamos confiar no sentimento de quem? No meu sentimento, no sentimento de Deus? Eu vou confiar na minha mente ou na mente de Cristo? Eu vou confiar na minha vontade ou na vontade de Deus? Afinal, quem governa a minha vida? Precisamos aprender a discernir para tomar consciência das coisas. Tomar consciência, queridos, para olhar para o nosso próximo corretamente, nem com desprezo e nem com comparações. Saber discernir o coração do irmão, saber discernir o que está acontecendo com ele, sem julgar no sentido de condenar aquilo que o irmão está fazendo. Você pode julgar aquilo que ele está sentindo, que está pensando, que está fazendo, está deixando de fazer, aquilo que ele está vivendo, as boas decisões ou más decisões que ele tem, mas não nos compete condenar ninguém. Esse olhar criterioso, queridos, acerca do nosso irmão, do coração dele, de olhar para uma pessoa e ter o discernimento de Deus, de que ele não é aquilo que ele está fazendo, de que ele não é aquilo que ele está demonstrando, que está acontecendo algo além daquilo. E você discerne o coração dele pelo Espírito de Deus, porque só o Senhor sonda o mais profundo dos nossos corações, e só o Senhor revela aquilo que está escondido na nossa alma. E quando o Senhor te revela algo para te dar discernimento sobre o coração de alguém, sobre aquilo que alguém está passando, aquilo que alguém está vivendo, você pode ter certeza, é para que você tenha responsabilidade e uma participação ativa na restauração daquele irmão e daquela irmã. O discernimento também, querido, nos leva a uma mudança de mentalidade. O discernimento nos leva a uma tomada de consciência. Mas o discernimento também nos leva a uma mudança de mentalidade, porque existe um jeito certo de pensar e de sentir. E eu te garanto que não é nem o meu e nem o seu. Eu te garanto que a gente sente e pensa errado. E é muito fácil a gente ser enganado, queridos, por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente sente. Então nós precisamos ser governados e direcionados por aquilo que nós cremos, por aquilo que conhecemos de Deus, e não por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que nós pensamos, porque é a nossa fé que orienta as nossas emoções e sentimentos, e não o contrário. Precisamos aprender a discernir o tempo, a vontade, o coração, o propósito, a forma. Porque, querido, o discernimento, ele combate a aparência, os enganos, as confusões, a paralisia e o emocionalismo. O discernimento combate a aparência. Cuidado, queridos, com a aparência de ser espiritual. Cuidado com a aparência de ser correto. Cuidado com a aparência de agradar a Deus. Cuidado, o Senhor nos diz, cuidado para não nos tornarmos Eli. Cuidado, porque a gente pode estar fazendo tudo correto, com o coração completamente errado, com uma forma de pensar, uma forma de agir completamente errada. Se você olha para a vida do Eli, queridos,
coração, que separa, que faz distinção do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, da vontade perfeita, daquilo que é bom e daquilo que é o melhor, que é a palavra, a espada, que nós vamos ter inclusive aula sobre isso que a Kelly vai ministrar nessa terça-feira, sobre a armadura do Espírito, a armadura do cristão. Mas a gente quer a espada para matar diabo, para lutar contra Satanás. Mas a gente não pega a palavra e usa ela como uma bela espada cravada no nosso peito contra nós mesmos. A gente não pega a palavra e julga o nosso coração para discernir as nossas intenções. Sabe, queridos, se você tem hábito de confessar o seu pecado, glória a Deus por isso. Você já está caminhando na direção do Senhor. Mas nós precisamos avançar neste entendimento. Precisamos começar a confessar as nossas tentações. Precisamos confessar ao Senhor. Precisamos confessar ao líder, ao pastor, alguém que está nos acompanhando. Mas precisamos aprender também a confessar a um amigo. Alguém que caminha junto com a gente. Porque cada tentação confessada não se torna um pecado realizado. O Senhor vai nos ajudando, vai nos alinhando, vai purificando o nosso coração. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor colocou bons amigos do seu lado. E nós precisamos abrir os nossos corações e aprender a reconhecer as pessoas que o Senhor levantou para serem bênçãos nas nossas vidas e deixar de querer andar sozinho. É uma questão de mudança de mentalidade. Estamos pensando errado, pensando no nosso lugar errado, o lugar do nosso irmão errado, o papel das pessoas, da igreja, dos amigos, errado na nossa vida. Precisamos tomar consciência, precisamos mudar a forma que pensamos. O discernimento nos leva a este lugar, queridos. E além da palavra, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E à medida que você conversa com alguém, que você convive com alguém, quanto mais você ouve a voz daquela pessoa, você pode estar longe dela. Podem ter muitas outras vozes, mas você reconhece a voz de quem você conhece. Você sabe quando é a voz do Senhor. O Senhor vai nos ensinando como Samuel a reconhecer a voz dele. Ah, mas eu não sei. Isso te paralisa. Ah, mas eu não sei. E aí você se sente indigno porque o irmão sabe. Porque já era para eu saber. Olha quanto tempo passou. Já era para eu discernir, querido. Mas glória a Deus, porque nessa manhã o Espírito está falando com você. E que você discirna a voz do Senhor para este tempo. Que você discirna a voz do Senhor no teu coração, na sua alma. Porque o terceiro aspecto que o discernimento faz nas nossas vidas é a tomada de consciência. É uma mudança de mentalidade, mas também é uma tomada de decisão correta. Decisões, queridos, que representam a vontade de Deus. Por mais que você não tenha a clareza, que você não tenha a voz audível do Senhor, vá, faça, não faça, espere, e isso, é aquilo. Quando você tem a consciência, uma mente transformada, queridos, o seu coração
é guiado pelo Espírito. E as tuas decisões revelam a vontade, representam a vontade de Deus. É para isso que o Senhor está nos ensinando. É para isso que o Senhor está nos ensinando. Porque no fim das contas, queridos, a gente acha que depender de Deus é o Senhor aqui me dizendo tudo que eu preciso fazer. Mas depender de Deus é eu ter nele a fonte da minha vida diária. É eu olhar para a minha vida e falar: eu não consigo tomar uma boa decisão se eu não considerar tudo que o Espírito me ensinou até hoje, tudo que eu vivi com o Senhor até hoje, tudo que o Senhor está construindo na minha vida até hoje. Não dá para saber, queridos, é um grande mistério daquilo que o Senhor está fazendo soberanamente nas nossas vidas. E aonde entra a nossa responsabilidade em tudo isso. Ao mesmo tempo que Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim: pois eu estou certo de que Deus que começou este bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Significa que a obra que o Senhor começou, Ele vai concluir. Ponto. É Deus agindo soberanamente nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, aqui no verso 9, Ele diz que nós temos que ter sabedoria e entendimento para escolher o melhor. Então isso não depende só de Deus. E não depende só de mim. Como isso funciona é um mistério. Mas funciona. Sem discernimento, fica difícil, queridos, lidar com as confusões internas da nossa mente, com as situações desafiadoras que nós lidamos. E fica difícil não se perder naquilo que nós achamos bom e achamos correto. O Senhor abre portas, mas o diabo também abre. Parece boa a porta que ele abre. É uma porta larga. Como é que você vai escolher a porta por onde você entra? Discernimento. Ouça a Deus. As perguntas certas, queridos, abrem os nossos olhos, mudam a nossa perspectiva, nos levam a um exame criterioso das nossas intenções para cada decisão que nós tomamos. Se coloque de pé. Que nós chegamos à conclusão, queridos, é que nós precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a Deus. Não existe, queridos, não existe alternativa. Graças a Deus que não existe uma outra vida além dessa. No Senhor para nós. O Senhor nos chama, assim como chamou Samuel, 1, 2, 3. E às vezes conosco Ele chama muitas outras vezes, porque além de não discernir, às vezes nós temos um coração teimoso, endurecido pelo pecado, pelo orgulho, por tanta coisa tóxica que fica dentro de nós. Mas o Senhor continua te chamando, me chamando pelo teu nome, até que você ouça, até que você discirna. Quando a gente discerne, queridos, a resposta é: eu estou aqui, Senhor. Pode falar o que eu estou ouvindo. Quando o Senhor falar com você na sua casa, em um conflito, em uma confusão, em uma decisão difícil na rua, em qualquer lugar, responda ao Senhor. Fala, Jesus. Eu estou te ouvindo, pode falar. Peraí, vou silenciar tudo aqui, ó. A tua
voz é a única que importa. Fala comigo. Fala ao meu coração. Aprenda a olhar, querido. Como é que você vai julgar o teu coração da forma justa? Como você vai julgar o teu coração de forma justa? Palavra. Por meio da palavra. Conheça a palavra. Conheça o Deus da palavra. Conheça o Espírito de Cristo. E nós vamos crescendo, querido, porque essa é uma revelação progressiva. A gente vai tendo a revelação progressiva de Deus, de quem Deus é, da sua vontade para nós, de quem nós somos. A gente vai tendo uma revelação progressiva da condição do nosso coração. E às vezes, queridos, por falta de discernimento, nós pensamos que o Senhor está mudando de direção, quando nós estamos apenas seguindo o nosso coração. Toma cuidado, porque o seu coração, o meu coração, ele é enganoso. Nós estamos achando, nós estamos pensando, estamos desejando que está bom, que está certo, mas não está. Nós precisamos aprender a julgar, queridos, julgar a nossa vida, julgar o nosso dia a dia, julgar as nossas prioridades, julgar as nossas dificuldades, com justiça, com discernimento. Porque senão, queridos, vamos nos achar confusos, vamos nos achar paralisados, vamos nos achar imaturos, vamos nos achar vivendo de erro em tentativa, e erro em tentativa, e erro em tentativa. Não vamos crescer, não vamos aproveitar as boas oportunidades que o Senhor está nos dando. E vamos passar a nossa vida oferecendo um bom serviço ao Senhor, mas sem discernir a vontade dEle, sem discernir o coração de Deus. Que desperdício! Que desperdício! É uma vida. Que desperdício é uma vida sem conhecer o coração de Deus. Que desperdício é o Senhor nos chamando para conhecê-lo, conhecer o seu coração. E nós vivemos uma vida sem conhecer a Deus, sem conhecer o seu coração, sem conhecer a sua vontade, sem conhecer a mente dele. O Senhor deseja revelar tudo isso a você, querido. O Senhor deseja que você discirna aquilo que Ele está fazendo hoje, nesta manhã. Que você saiba escolher tudo. Eu queria que você fechasse os teus olhos, queridos. Que você julgasse o seu coração nessa manhã. Nós vamos ouvir essa canção. Mas se você quiser, você pode dobrar seu joelho. Você pode orar com alguém, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Fica à vontade. Mas nós precisamos nos responsabilizar nessa noite pela busca do Senhor. Porque o Senhor deseja se revelar a nós. O Senhor deseja que você o conheça. O Senhor, queridos, como nós lemos aqui em Filipenses 1:6, Ele é responsável pela obra que Ele começou, Ele vai concluir. Mas nós precisamos
E nós